coração. Mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Basta comemorar a ressurreição, mas muita gente não se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. A paz do Senhor, criança, seja bem-vindo a mais uma escola dominical. E hoje nós temos uma história diferente. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Hoje nosso título é a Páscoa. Mas antes de falarmos da Páscoa, vamos falar com o nosso Deus. Feche os olhinhos e vamos orar. Amado e soberano Deus, te louvamos, te agradecemos, porque Tu és grande, Jesus. Abençoa a nossa escola, abençoa essa história, Jesus, e que ela possa entrar em nossos corações. Fica conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Crianças, quero falar para vocês que a nossa história fala sobre a verdadeira Páscoa. Imagine, crianças, vocês receberem uma notícia de uma grande tempestade. E que essa tempestade pode acabar matando todo mundo. Todo mundo vai morrer nessa tempestade. Mas de repente vem alguém e lhe dá uma instrução. Diz como você deve proceder para que você não morra nessa tempestade. Sabe, crianças? E foi assim que aconteceu com o povo lá no Egito. O povo do Egito, o povo hebreu sofria na mão de Faraó. Faraó escravizava o povo de Deus. E Deus não aguentava mais com isso. Porque o povo estava sofrendo demais na mão de Faraó. Então, Deus enviou Moisés para falar com seu povo. Deus enviou Moisés que ele havia de exterminar o povo. Por causa do pecado. Faraó estava escravizando o seu povo. Então Deus usou Moisés para falar com Faraó que Deus havia de enviar 10 pragas. A 10ª praga. Olha, criança, essa 10ª praga seria, sabe o quê? A morte dos primogênitos. A morte do primogênito. Sabe por quê, criança? A Páscoa, ela não representa o coelho. A Páscoa não representa um ovo de chocolate. A Páscoa representa, sabe o quê, criança? O Cordeiro, o nosso Jesus. É o nosso Jesus que a Páscoa representa. A Páscoa representa Jesus, aquele, sabe, criança, que foi enviado, morreu numa cruz pelos nossos pecados. Isso é que a Páscoa representa. E o povo, criança, estava sofrendo muito. Estava sofrendo muito. E Deus, através de Moisés e Arão, deu a instrução para o povo seguir. Sabe qual era essa instrução, criança? Era que eles pegassem um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito, porque nosso Jesus
não tinha defeito, não tem defeito, ele é puro, ele não tem pecado. Então esse cordeiro tinha que não ter nenhuma mancha e não tinha que ter pecado, ele não tinha que ter nenhum defeito. Mas também Deus deu instrução para Moisés falar para o povo que matasse o cordeiro, não quebrasse nenhum osso do cordeiro, que assasse o cordeiro e comesse com ervas amargas e pão sem fermento. Essa era a instrução de Deus para o povo que estava sofrendo lá no Egito na mão de Faraó. Sabe, criança? E o povo obedeceram. Quando deu meia-noite, criança, sabe o que aconteceu? O anjo da morte começou a passar. O anjo da morte começou a passar. Mas, sabe, também, criança, essa instrução era para matar o cordeiro e passar o sangue nos ombrais da porta. Em cima da porta, nos lados da porta. Porque quando o anjo da noite passasse e visse o sangue do cordeiro, ali a morte não entrava na casa. E Faraó não acreditou no que Moisés estava falando. E quando deu meia-noite, houve uma lamentação, houve um desespero, houve tanto choro no Egito, naquele lugar, porque a morte passou, igual Deus tinha falado para Moisés e Arão. Mas a morte passava, e aonde estava o sangue do cordeiro, a morte não entrava. Mas a morte matou todos aqueles primogênitos que não tinham o sangue do cordeiro na porta. Inclusive, o filho de Faraó morreu. Olha, criança, foi através disso que o povo de Deus foi liberto. Porque Faraó ficou tão indignado que libertou o povo da escravidão. Sabe por quê? Porque nosso Jesus, ele morreu na cruz. Mas ao terceiro dia, sabe o quê? Ele ressuscitou. Ele não está mais no túmulo. Os túmulos estão vazios. Nosso Jesus está vivo. E ele quer que nós vamos morar no céu. Basta nós sermos obedientes. Obedecer a sua palavra. Obedecer papai e mamãe. Obedecer a sua palavra. Porque aí nós vamos morar no céu. Entendeu, crianças? Essa é a nossa mensagem da Páscoa. A nossa Páscoa representa Jesus, que morreu na cruz, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. A nossa Páscoa não representa ovo, não representa coelho, representa o Cordeiro vivo. E o Cordeiro vivo é o nosso Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta mensagem. Que ela possa entrar em nossos corações e que possamos dar valor ao sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amém.